Olá, está começando o programa Judiciário em Revista. Nessa edição você vai conferir que fazer compras pela internet pode ser perigoso e precisa de cuidados para evitar constrangimentos e ações nos juizados especiais. Que no mês de julho o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 24 anos de aplicabilidade em nosso sistema jurídico. E ainda que a Comissão de Priorização já escolheu as entidades que irão representar as classes funcionais no Comitê do Orçamento 2015 para o primeiro e segundo graus. E também como foi a passagem do desembargador Romero Marcelo da Fonseca, vice-presidente da Corte no exercício da presidência durante 5 dias na função do governador do estado. Na ausência da presidente, Fátima Bezerra Cavalcante, e do vice-presidente na chefia do Executivo, assumiu a presidência do TJPB o decano desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. O Judiciário em Revista começa agora. Você já sabe que é grande a procura pelas ofertas de compras nos sites da internet. Deve saber também que os cuidados devem ser redobrados para não ter problemas que podem terminar na justiça. No terceiro juizado especial civil, já entram mensalmente 20 ações envolvendo reclamações de consumidores. Confira a matéria. Compras pela internet têm sido frequentes nos últimos tempos, mas transtornos causados via web têm deixado alguns usuários preocupados. Os problemas relacionados a compras pela rede têm sido motivos de ações judiciais. Os juizados especiais cíveis da capital paraibana têm recebido em média 20 ações contra sites de vendas. O titular do terceiro juizado especial cível, o juiz Gustavo Urquiza, faz alguns alertas. Em torno nos 5 juizados, eu estimo, isso não é um número preciso, mas dá para se estimar com bastante aproximação, que sejam em torno de 25 por semana por compras de internet. Em torno disso, que totaliza 100 processos por mês. O juiz explica como detectar os sites dessa natureza. O cartão de crédito não tem absolutamente nada com a compra. Se o sujeito foi vítima de um estelionato, que a dívida continua. Na maioria dos casos, os problemas são solucionados e resolvidos através de conciliações. Leoni Rodrigues, chefe do terceiro juizado especial cível de João Pessoa, passa algumas orientações de como o consumidor que se sinta lesado deve fazer para buscar os seus direitos na justiça. Em média, o caso será solucionado em média de 30 a 40 dias por aí. Se a reclamação for inferior a 20 salários mínimos, que na maioria é, né, uma compra de 100, 200 reais, ele munido de identidade CPF, comprovante de residência e documento a respeito da compra, dirige-se à distribuição dos juizados, lá o servidor faz a tomada de termo e o processo, na mesma hora, já é distribuído para um dos juizados do centro da cidade, que é o primeiro ao quinto. Com a grande oferta de produtos e preços, a internet tem sido uma ferramenta prática e rápida de compras. Portanto, problemas relacionados a entregas das mercadorias têm sido as reclamações mais frequentes. O mais frequente são de sites tidos como confiáveis, sites que têm ampla divulgação e que não têm estoque. Esse é o problema número 1, porque o consumidor vai na internet, compra, promete para entregar daqui a 20, 30 dias e não tem. Normalmente isso culmina com um acordo na audiência de conciliação. Os juizados especiais cíveis da capital podem ser procurados pelos consumidores que não obtiveram sucesso nas compras pela internet após o fim do prazo estipulado para a entrega das mercadorias. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou em julho 24 anos de vigência. Foram muitos avanços que trouxeram conquistas nos direitos fundamentais dos jovens. O Poder Judiciário lembra inovações implementadas em defesa do menor. Vamos ao VT. O marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, veio substituir o então Código do Menor, que vigorou por mais de 7 décadas em nosso país. Esse ano, o ECA completa 24 anos de existência.
Com o passar dos anos, o conjunto de normas de proteção amadureceu e passou por várias mudanças, gerando avanços significativos. Temos como principais conquistas, especificamente, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? E a integração de todas as entidades vinculadas à rede, né? Ao sistema de garantias e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Essa é uma garantia fundamental, um avanço significativo. Norma Gouveia, assistente social da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, acredita que a conscientização da sociedade diante de medidas protetivas em prol dessas crianças é fator imprescindível para a eficácia da lei. Nós temos evoluído com esse processo a partir do momento em que a sociedade começa a entender que a criança e o adolescente são decisivos para que a sociedade seja mais justa e solidária. E nós, profissionais, nos dedicamos e acreditamos que o trabalho em rede ele tem fortalecido esse crescimento dessa compreensão e os direitos eles vão evoluindo na sua eficácia e na sua eficiência. As aldeias infantis SOS Brasil, com sede há 27 anos na capital paraibana, acolhem atualmente 28 crianças, que são encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude do TJPB. As aldeias oferecem serviço de proteção integral às crianças, adolescentes e jovens que, por motivos como negligência, discriminação, abuso ou exploração, tiveram seus vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Essas 28 crianças, então, a gente tenta deixar o mais natural possível, o mais possível da realidade de qualquer criança, de qualquer adolescente. Então, eles moram como qualquer criança, eles frequentam escola, eles fazem passeios, enfim, a gente tenta deixar o máximo possível dentro de uma normalidade, para quando ele venha a ser ou reintegrado, ou adotado, ou emancipado, ele não tenha o choque de realidade. A servidora do TJPB, Vitória Régia, acredita que as mudanças que ocorrem a partir do Estatuto devem ser celebradas. Muita coisa mudou em relação a essa política de assistência social à criança e ao adolescente. Podemos citar, assim, como pontapé inicial, a criação dos conselhos tutelares, que tem ajudado demais a criança e adolescente, onde elas têm seus direitos violados. E esse conselho, ele vai em loco, através de denúncias, através de rondas de visitas. Então, assim, tem sido assim, um marco muito grande na história do ECA. A servidora lembrou ainda que o provimento do CNJ número 3, de 3 de novembro de 2009, recomenda que haja audiências concentradas semestrais, o que torna possível a revisão da situação de crianças e adolescentes na instituição de acolhimento. Para ver a situação de cada acolhido, para que esse prazo não seja superior a 2 anos, e sim, excepcionalmente, quando de fato a criança não tiver para onde ser encaminhada, não tiver família, nem parentes interessadas em acolhê-los, no caso partindo para uma instituição e posteriormente para uma adoção. A partir do Estatuto, crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direito. Porém, mesmo após mais de 2 décadas de existência, o grande desafio do ECA é a sua implementação efetiva. Todas as dificuldades ainda consistem exatamente na aplicação, na prática das políticas públicas, porque depende muito do executivo essas ações. Então, em algumas comarcas, algumas cidades, a gente sente essa dificuldade. Na capital, temos ainda uma integração bem melhor, onde podemos até ter um trabalho satisfatório, mas isso, infelizmente, não se estende a todas as comarcas e, quem sabe, em outros lugares mais longínquos do Brasil. O que falta é, de fato, as pessoas darem as mãos e se comprometerem para realmente fazer cumprir o que manda o ECA. O ECA é prioridade absoluta e ainda para o nosso país. A criança não é prioridade absoluta ainda. Então, a gente precisa lutar para fazer valer esta lei. Não saia daí. Daqui a pouco você vai saber como foi a passagem do desembargador Romero Marcelo na chefia do governo do estado. Só um instante. Desculpa o atraso. Vim devagar porque eu tô meio dolorida. Caí da escada. Sou muito desastrada. Vou prestar mais atenção. Fiquei toda arrebentada. Mas a culpa é minha. E amanhã é outro dia.
Se olhar direitinho, nem tá tão ruim assim. Vai ficar tudo bem. E prosseguem os trabalhos da Comissão de Priorização do Primeiro Grau. 2 representantes de sindicatos do Judiciário já foram escolhidos pelas categorias para integrar o Comitê de Orçamento 2015. Após uma reunião realizada pelo coordenador da priorização do primeiro grau na Paraíba, desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, foram escolhidos quais entidades representativas irão participar dos comitês de orçamento para o primeiro e segundo graus de jurisdição. A reunião aconteceu no final da manhã do dia 1º de agosto, com os presidentes das 5 entidades que representam os servidores da Justiça no Estado. O coordenador da priorização explica quais foram as providências tomadas para a composição dos comitês. Ficou decidido aqui que ambos irão participar, são as representações legítimas, né? Aqui estiveram presentes também as associações e decidiram, todas elas em comum acordo, de colocar um representante para o primeiro grau e um para o segundo, e evidentemente com as suas devidas suplências. Então estamos satisfeitos com a reunião porque é um passo, né, muito interessante no sentido dessa abertura, desse início de abertura junto a essa discussão de priorização do primeiro grau. 2 sindicatos e 3 associações, são eles Singep, Sindojus, Algep, Astege e Astage, que decidiram entre si quem seriam os representantes das categorias. Ficou decidido que a entidade que representará o primeiro grau de jurisdição será o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba, o Sindojus. O representante dessa entidade fala da satisfação em poder representar a categoria. Muito importante, certo, a representação do sindicato, o reconhecimento do sindicato como representante da categoria. Somos 2 sindicatos, o Sindojus e o Singep. O Singep vai representar o segundo, mas o Sindojus está representando o primeiro, mas há uma interligação entre primeiro e segundo grau. Então a categoria vai estar sendo muito bem representada, certo? E vamos trabalhar para termos uma mudança definitiva no Tribunal de Justiça com relação à valorização do primeiro grau e à priorização. A entidade que representará o segundo grau de jurisdição será o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, a Singep. João Ramalho, representante dessa entidade, também se posiciona. O sistema democrático nos coloca numa posição de discutir o orçamento do Tribunal de Justiça. E como eu já disse aqui na reunião com o Dr. Oswaldo, que os orçamentos estão entrelaçados, é um só orçamento. Tanto faz discutir no segundo grau como no primeiro grau. O orçamento é uno. Agora vai ter uma priorização para o primeiro grau. Apesar das entidades não estarem presentes por força da resolução 184, 194 que diga, nós vamos conversar com as entidades e discutir com as entidades qualquer decisão que formos tomar na mesa de discussão do comitê gestor. Nada faremos individualmente. Nós vamos ouvir os companheiros e dentro da reunião do comitê nós vamos decidir, mas sempre decidindo em prol de todos os servidores. O desembargador Oswaldo fala quais serão os próximos passos da priorização do primeiro grau na Paraíba. Daqui para o dia 20 de agosto estaremos com o nosso comitê regional de priorização pronto, instalado e com início de trabalhos definidos, para entendermos todas as políticas de priorização, tanto juízes como servidores, e aí eles serão escolhidos entre os próprios servidores e os próprios juízes e também entre o Tribunal Pleno, né? Ou seja, o Tribunal Pleno escolherá um juiz e um servidor e eles escolherão entre si também. Desculpa o atraso. Vim devagar porque eu tô meio dolorida. Caí da escada. Sou muito desastrada. Vou prestar mais atenção. Fiquei toda arrebentada. Mas a culpa é minha.
E amanhã é outro dia. Se olhar direitinho, nem tá tão ruim assim. Vai ficar tudo bem. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, flor do campo, teu verde encanta Paraíba, amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. João Pessoa, querida, tu é demais. Quero cantando mostrar tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O Sanhauá ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro do parque e no meio uma lagoa, que de tão lindo parece cartão postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Centro histórico cheio de belos sobrados, tão conservados como não igual. Original bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas praias, as mais belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Pela segunda vez, a presidência do Poder Judiciário em respeito à linha de sucessão constitucional assumiu o governo do Estado em razão da ausência do governador Ricardo Coutinho. O desembargador Romero Marcelo da Fonseca, vice-presidente da Corte e no exercício do cargo em virtude de licença da presidente Fátima Bezerra, foi empossado em solenidade no Palácio da Redenção para um mandato de 5 dias. 45 anos de serviço, sendo 31 deles exercendo a magistratura. O desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira assumiu interinamente o governo do estado da Paraíba na tarde do dia 29 de julho. Familiares e autoridades prestigiaram o evento que aconteceu no Salão Nobre do Palácio da Redenção. Sem dúvidas, um momento ímpar na carreira do magistrado, que emocionado falou sobre a nova experiência. Eu sou juiz. Eu sou essencialmente, meramente juiz. Aprendi a despachar. Posso dizer que aprendi a sentenciar. Embora decidir seja muito difícil. Mas ser gestor, e ser gestor de um estado, e ser gestor do meu estado, é um desafio muito grande. Relembrando o preceito constitucional sobre a harmonia e independência entre os poderes, o governador licenciado do Executivo paraibano, Ricardo Coutinho, falou sobre este segundo momento em que compartilha o governo do estado com o Poder Judiciário estadual. É uma alegria muito grande passar, como eu passei hoje, ao desembargador Romero Marcelo. Antes tinha passado a desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante. Hoje passa ao desembargador Romero Marcelo, por confiar, por sei que não vai haver nenhuma solução de continuidade, por saber do seu passado e seu presente de honradez, de homem probo e correto, e que, sem dúvida nenhuma, vai honrar não só a magistratura, mas todo o povo da Paraíba.
O atual governador em exercício, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, que estará à frente do Executivo Estadual até o dia 4 de agosto, comentou como se deu o critério de escolha. Não é Romero Marcelo que chega ao governo do Estado da Paraíba. É o desembargador Romero Marcelo, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no exercício da presidência, que, tendo visto o licenciamento do governador do Estado, assume o cargo de governador. É um desafio, né? Assumir um governo de Estado, porque a gente chega para essa nova experiência, uma experiência muito rápida, né? Mas eu espero contar com a colaboração do secretariado, a colaboração de todos, inclusive do povo, para poder desempenhar as funções do cargo de governador durante esses dias que passarei a exercer. Na presidência do Tribunal de Justiça, com a ausência do vice-presidente, assumiu o cargo de presidente o decano, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Por ocasião da substituição ao titular-chefe do Poder Executivo, o desembargador Romero Marcelo, atual governador em exercício, transferiu na manhã do dia 29 de julho o cargo de presidente interino do Tribunal de Justiça da Paraíba ao decano da Corte de Justiça, desembargador Marcos Cavalcante, que ficará na função interinamente até o dia 3 de agosto. É sempre muito honroso assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mesmo na interinidade tão curta. É o desejo de todo desembargador que entra na magistratura muito jovem, percorre todo o Estado da Paraíba, chega ao cargo de desembargador e assume a presidência. Entretanto, como eu disse, na interinidade dessa, nós apenas ficamos tomando conta do cargo que é realmente da presidente do tribunal. Então estaremos aqui para que o cargo não fique acéfalo e dando o expediente normal, de costume, impulsionando todos aqueles atos necessários para que o Poder Judiciário não paralise, continue em plena atividade. As respectivas substituições ocorrem de acordo com o artigo 50 do Regimento Interno do Tribunal. O desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que assumiu a vice-presidência do Judiciário Estadual, falou sobre o significado do ato. É mais um passo importante na minha carreira de desembargador, mas como vocês sabem, é uma transição muito temporária e estamos aqui somente para cumprir o nosso dever regimental. Ao transferir o cargo na sala da presidência da Corte, o atual governador em exercício, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, fez um breve resumo sobre o perfil dos magistrados que nos próximos 5 dias irão ocupar a cadeira da presidência e vice-presidência do Tribunal de Justiça. A certeza de que o tribunal está entregue a 2 excelentes desembargadores, 2 homens de alta responsabilidade, pessoas que conhecem o serviço público. O desembargador Marcos Cavalcante é magistrado de minha turma, nós ingressamos juntos na magistratura. O desembargador Joás de Brito Pereira, procurador do Estado, portanto um homem que conhece profundamente a administração estadual, que tem contribuído durante toda a sua vivência nesse tribunal com sua experiência. E o tribunal está, eu dizia para eles, não há solução de continuidade. O tribunal é o tribunal, a autoridade é do tribunal. Apesar de haver uma mesa diretora, eu sempre digo que aqui no Poder Judiciário não há chefe do Poder Judiciário, há uma mesa diretora. A autoridade maior do Poder Judiciário é o Tribunal de Justiça. E nós vamos ficando por aqui. Nos encontramos no próximo programa. Até lá! Desculpa o atraso. Vim devagar porque eu tô meio dolorida. Caí da escada. Sou muito desastrada. Vou prestar mais atenção. Fiquei toda arrebentada. Mas a culpa é minha. E amanhã é outro dia.
Se olhar direitinho, nem tá tão ruim assim. Vai ficar tudo bem.